agora mais um programa Aula Magna. O nosso convidado de hoje é o professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e o professor da Pontifícia Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo, Dr. Marcelo Neves, com o tema A Constitucionalização Simbólica Revisitada, o livre docente pela Faculdade de Direito de Friburgo, na Suíça, e doutor em Direito pela Universidade de Bremen, na Alemanha, Dr. Marcelo Neves. Caros senhores e senhoras, telespectadores e espectadores presentes, o tema da aula magna hoje é a constitucionalização simbólica revisitada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à TV Justiça por esse honroso convite. O tratamento do tema desta aula magna se relaciona com o livro que publiquei inicialmente em 94 e, posteriormente, em 98, eu fiz uma edição ampliada pela editora Duncan Humblot, em Berlim, e retornando ao Brasil depois de uma longa permanência na Alemanha, eu resolvi reeditá-lo em português, ampliando a partir da edição alemã. Esse livro foi publicado ano passado pela editora Martins Fontes na coleção Direito e Justiça. Basicamente, eu mantive os pontos básicos, a tese básica, porém, alguns novos elementos eu apresento nesta nova edição. Aqui eu vou retomar algumas dimensões do aspecto, uma vez que não teríamos condições de uma análise tão detalhada de tudo que está presente no trabalho. Minha palestra, minha aula magna, ela se dividirá em 4 partes. Na primeira, eu vou responder o que é que significa simbólico no nosso contexto. Na segunda parte, eu vou tratar dessa passagem do conceito de legislação simbólica para o conceito de constitucionalização simbólica. Na terceira parte, pretendo me concentrar nas implicações da constitucionalização simbólica para o sistema jurídico. Ou melhor, o que está implicado no problema da constitucionalização simbólica para o problema jurídico, para o sistema jurídico. Por fim, vou trazer algo que desenvolvo na nova edição e também aqui trago alguns elementos novos, que é a discussão reformismo constitucional, ou emendismo, a gente poderia dizer, versus reforma do Estado, para tratar também de uma nova dimensão da constitucionalização simbólica. Então, agora, iniciamos o primeiro ponto. O que significa simbólico neste contexto do meu livro e desta aula? Para iniciar esta delimitação semântica do termo simbólico, devemos esclarecer antecipadamente que os termos como simbólico, símbolo, simbolismo, são termos intensamente ambíguos no plano da conotação do significado e extensamente vagos no campo dos referentes objetais no mundo. Portanto, quando tratamos de simbólico, precisamos delimitar semanticamente, para que não caiamos naquilo que um lógico Cope dizia em falácias de ambiguidade. Eu estou usando o mesmo termo para falar de outra coisa. E aí se há desentendimento exatamente por isso. Humberto Eco, em um dos seus trabalhos, chega a uma seguinte afirmação. Ele diz que, quando Lalande quis definir o verbete simbólico e símbolo,
no seu dicionário filosófico que ele organizou, ele convidou a intelectualidade francesa das diversas áreas. E debatendo sobre o sentido de símbolo, de simbólico, o Lalande chegava a uma conclusão patética, que símbolo é tudo e não é nada. Então, você vejam o grau de ambiguidade do termo. Buscar a mera terminologia numa etimologia antiga, dizer que é o spaltum, que é a cisão, não é suficiente, embora tenha elementos para apontar nessa ideia de cisão, na ideia de cima. Mas isso não é suficiente, que apesar disso é uma variação imensa. Nos diversos campos, na sociologia, na psicanálise, mesmo na psicanálise, nós temos uma situação em que autores diversos, como Jung, Lacan, Freud, utilizam o mesmo termo com sentidos diversos. Daí porque uma vez Piaget cita esses três autores e diz assim, o conceito simbólico que eu estou me referindo aqui é no sentido da psicanálise. Cita os três autores, mas o Piaget não poderia utilizar aquilo porque os três têm conceitos diversos. O termo significa coisas diversas nesses três autores. O simbólico de Freud é o semiótico, simplesmente, em Lacan. Por isso que é fundamental uma pré-definição, uma pré-delimitação semântica do significado. E aí, quando eu estava na Alemanha em 87, que eu observei o debate sobre legislação simbólica, minha pergunta foi, o que é que está significando simbólico no contexto da expressão legislação simbólica? Percebi que os autores alemães tratavam aquilo inocentemente, sem uma reflexão. Eles usavam legislação simbólica, eles sabiam do que estavam tratando, mas eles não tinham uma clareza do próprio conceito de simbólico. A expressão toda eles conseguiam utilizar. E observando a terminologia empregada por eles, cheguei à conclusão que simbólico, naquele contexto, no contexto do debate, implicava para um deslocamento de sentido para uma outra esfera de significações. Ou seja, o termo é usado, tem um sentido manifesto, mas esse sentido manifesto, ele não é tão relevante. O relevante é o seu significado latente. Então, simbólico, por exemplo, simbólica é uma palavra quando a dimensão, o discurso conotativo é muito mais forte do que o discurso denotativo. Linguagem manifesta é mais frágil do que a linguagem latente. É claro que há uma certa analogia com o conceito de simbólico freudiano, porém tem uma conotação de função latente e manifesta vinculada mais à teoria social. Pensamos no termo mãe, num processo psicanalítico qualquer. Quando se usa mãe ali, é claro que tem um significado manifesto. É dona tal, fulana tal. Esse é o significado manifesto e o referente. Porém, muitas vezes isso está carregado de um sentido simbólico muito mais relevante naquele contexto. Aponta para problemas, para insegurança, para problemas diversos de natureza psicológica. E, é claro, o processo psicanalítico tem a pretensão de decodificar isso. Então, aqui aponta-se um caso de simbólico. Também, muitas vezes, utilizamos democracia. Democracia tem uma carga simbólica tão forte que a dimensão manifesta, o sentido manifesta, a República Democrática Alemã era um regime totalitário, porém usava esse termo por causa da sua força simbólica. Isso é que é simbólico no contexto da legislação simbólica. É que a dimensão, a força, a função manifesta, ela tem pouca importância comparativamente com a função latente. Então, se poderia dizer que, quando falamos, passando para a segunda parte, da legislação simbólica, e aqui entrando na parte segunda do tema, da legislação simbólica à constitucionalização simbólica, nós temos que considerar os efeitos simbólicos das normas jurídicas em geral. E aqui devemos fazer um primeiro esclarecimento. Toda norma, ou quase toda norma jurídica, claro, sempre tomar uma puramente matemática que tenha significado bem específico, prazo tal,
evidentemente é difícil você apontar um simbolismo nesse sentido. Mas, principalmente no plano constitucional, praticamente todas as normas, todos os textos normativos, melhor dizendo, eles têm uma forte carga simbólica. E as leis também. Isso não significa já legislação simbólica. O efeito simbólico decorre de que o texto normativo, em parte, tem funções latentes que são mais fortes, funções latentes de natureza político-simbólica, que são bem mais fortes socialmente do que a sua função manifesta de natureza normativo-jurídica, de natureza reguladora de relações sociais com força coercitiva. Então, esse efeito você encontra em qualquer norma em grau maior ou menor. O Dieter Grimm, citando meu trabalho recentemente, ele falou, eu não vou aplicar o simbólico aqui no sentido que aplicou corretamente Marcelo Neves. Eu vou aplicar para mostrar que também uma falta de um mínimo de força simbólica impede a força normativa. Ele quer dizer o seguinte, a Constituição Europeia, por que ele desconfia da Constituição Europeia? Porque não tem uma carga simbólica que venha contribuir para a sua força normativa. Até aí, tudo bem. Ele afirma que na Constituição Americana teve essa força simbólica do we the people, nós, o povo, que o Ackerman fala, isso teria uma força simbólica que contribuiu para a força normativo-jurídica da Constituição Americana. Então, aí há uma colaboração, uma cooperação entre o político simbólico e o normativo jurídico. Mas o problema da legislação simbólica não é esse. O problema da legislação simbólica, se fosse esse, já seria uma expressão contraditória, quer dizer, seria uma contradição nos termos, ou melhor, seria tautológica, porque se toda legislação tem uma carga simbólica, legislação simbólica perderia o sentido. Mas quando se fala de legislação simbólica, nós temos que considerar o aspecto, a dimensão da hipertrofia. A legislação simbólica significa que há uma hipertrofia da função político-simbólica em detrimento da força normativo-jurídica do diploma ou dispositivo legal. Isso para a legislação simbólica. Ou seja, aquela dimensão político-simbólica, essa dimensão político-simbólica, ela prevalece sobre a função normativo-jurídica que passa a ser, de certa maneira, em certo grau, irrelevante. Mas como é que eu poderia esclarecer isso? Isso é um conceito vago, fica um jogo de palavras muitas vezes. Só dando exemplo dos tipos de constitucionalização simbólica e exemplificando. Em um estudo realizado na Alemanha naquela época, Harald Kindermann, que não era propriamente um professor universitário, ele era um doutor que trabalhava no Ministério da Justiça. E ele fez um estudo apresentando uma tipologia de casos de legislação simbólica, onde há essa hipertrofia do simbólico em detrimento da força normativo-jurídica, ou seja, uma combinação entre alto grau de ineficácia jurídica com uma função político-simbólica latente fortíssima. Não é mera ineficácia, é algo a mais. A ineficácia jurídica vinculada exatamente a uma força simbólica relevante. Kindermann aponta 3 casos. O primeiro caso, eu acho menos assim marcante, mas vale a pena citar, é a fórmula de compromisso dilatório. Essa fórmula de compromisso dilatório foi baseou-se, essa distinção, baseou-se no estudo de um jurista sociológico, um juiz sociólogo norueguês, na década de 40, Obert. Ele fez um estudo sobre as empregadas domésticas. Havia uma proposta do Partido Socialista norueguês que era no sentido de integrar as empregadas domésticas dentro da legislação comum aos demais trabalhadores.
O Partido Liberal era contra. Não se chegava a um acordo. Havia dificuldade de uma base de solução, não havia negociação possível. O que é que ocorreu? Os socialistas precisavam dar uma resposta ao eleitorado, e os liberais também. Então se chegou a um compromisso dilatório. Se aprovou a lei dos empregados domésticos e empregadas domésticas e, ao mesmo tempo, se integrou a essa lei uma cláusula sancionatória que tornava praticamente impossível a sanção dos empregadores. Dessa maneira, houve um compromisso dilatório. As condições, no momento, não admitiam a força normativa da lei, mas a lei foi aprovada como um texto que não teve nenhum significado prático na realidade jurídica e na realidade social. Só muito mais tarde, quando as condições estruturais permitiram, foi que a lei foi aprovada, uma lei realmente adequada. Isso é o caso de uma função simbólica para servir ao sistema político latentemente, mas o significado manifesto de norma jurídica realmente é de pouca valia nesse caso. É um texto normativo sem força normativa. Usando a linguagem do Müller, do Eros Grau aqui no Brasil, do Alex, é texto sem o significado normativo, porque não tem essa força. Fica como textualidade produzida para outros fins que não a normação jurídica. Outro caso importante, que é citado também nessa tipologia, é a confirmação de valores sociais, quer dizer, legislação simbólica para confirmação de valores sociais de um grupo contra outro grupo. O exemplo que é mais dado na discussão, que é apresentado e discutido muito amplamente, embora haja contra-argumentos contra a base empírica do exemplo, não me interessa muito a discussão empírica, me interessa o exemplo só para que a gente possa distinguir o tipo, a tipologia. A confirmação de valores de um grupo, no sentido de uma legislação simbólica, foi um caso de um estudo do Joseph Gusfield, um sociólogo americano. Ele estudou a lei seca. E no estudo que fez da lei seca, ele observou, ele argumenta, que empiricamente foi ineficaz. Se bebeu mais no tempo da lei seca, ele chega a dizer. Então foi ineficaz. Mas a lei seca, ele disse, não veio para ser eficaz normativamente, para ter força normativa jurídica, força reguladora, estabilizadora de expectativas normativas e reguladoras de conduta. A lei seca foi feita para glorificar um grupo do nativo protestante contra o grupo do imigrante católico que vinha, era novo e tinha o hábito de beber álcool. Então, essa forma era uma forma de você glorificar um grupo e denegrir o outro. Não interessava a eficácia. Com isso, já estavam rotulados ambos os grupos. No caso, por exemplo, do aborto, o Tribunal Constitucional Alemão chegou a dizer que esse debate sobre a legislação de aborto é eminentemente simbólico. É uma discussão, porque não é um problema de eficácia jurídica, já se praticava muito o aborto, porém a discussão era mais de você, o grupo católico, contra grupos feministas, um querendo dizer que a moral, sua moral, é mais relevante. É claro que isso tem implicações práticas e, evidentemente, se você libera, vai ter consequências. Mas o debate tem uma carga simbólica excessiva, porque se trata muito mais de denegrir o valor de um grupo e afirmar o valor de outro grupo social. E, por fim, tem um caso mais interessante de legislação simbólica, que é a legislação álibi. A legislação álibi é aquela que ocorre quando há uma comoção pública, quando há problemas relevantes na sociedade que choca e, diante da exigência do público aflito, o Estado reage apresentando um álibi para acalmar os ânimos, para tranquilizar o público. Aqui o exemplo é interessante, porque o Kinderman, que fez essa pesquisa, ele participou da própria formulação de uma lei em sentido material, uma ferorna, é tipo um decreto regulamentar, no caso.
Como se criou essa lei em sentido material? Em 87, os idosos, pessoas de terceira idade, que estavam no Mar do Norte, em hotéis que é praticamente para esse grupo social, eles foram contaminados amplamente por peixes do Mar do Norte. Aquilo chocou muito porque houve alguns que morreram. Em face disso, chocada a população, chocado os grupos de terceira idade, aquela região, que é uma região fortemente orientada para o turismo de pessoas idosas, ficou prejudicada. Os hotéis perderam clientes, as empresas pesqueiras de pesca tiveram perdas e o Estado deixou de arrecadar. Diante disso, o Estado tinha que dar uma resposta para o público aflito. Criou-se esse decreto regulamentar dizendo que de agora em diante, haverá o controle por funcionários do Estado dos barcos pesqueiros. O público se acalmou, se tranquilizou, voltou, politicamente incorreto, mas eu vou dizer, os velhinhos voltaram a se divertir lá nos hotéis do Mar do Norte, o Estado voltou a arrecadar e o Kinderman diz, mas não havia nenhuma estrutura funcional, organizacional, para cuidar desse controle. A situação, esse decreto permaneceu plenamente ineficaz, nunca foi criada essa estrutura, mas ele teve um papel de álibi, um álibi tranquilizador para o público, um álibi no sentido que o Estado está preocupado conosco e está atuando realmente em nossa proteção. Mas não havia nenhuma modificação prática, era um texto que nunca teve significado prático. Então, esse é o tipo de legislação álibi. A pergunta que surge é quando se passa para a constitucionalização álibi. Quando se passa para a constitucionalização álibi, nós temos uma modificação. Enquanto a legislação álibi é específica, atinge um determinado aspecto do sistema jurídico, a constitucionalização simbólica, ela é abrangente nos diversos âmbitos de validade do direito, pessoal, material e temporal. Portanto, ela tem efeitos sobre todo o sistema jurídico, sobre a própria autonomia do sistema jurídico, porque a Constituição serve como autofundamentação do sistema jurídico estatal. Então, se a própria Constituição tem uma forte carga simbólica em detrimento de sua concretização normativa-jurídica, evidentemente o sistema jurídico como um todo é atingido, é prejudicado na sua capacidade de autorreprodução, de reprodução normativa. Então, para que haja constitucionalização simbólica, temos que ter a hipertrofia da função político-simbólica em detrimento da força normativo-jurídica do diploma ou dispositivo constitucional. Mas não é suficiente isso. Maior abrangência nos diversos âmbitos de vigência do direito, diferente de uma mera legislação simbólica. E nos tipos de constitucionalização simbólica, a principal é a constitucionalização álibi. Porque a constitucionalização álibi, ela vem para responder a exigências de um público, normalmente depois de regimes ditatoriais, depois de períodos de superação colonial, como na África, e se cria um texto normativo que incorpora todas as grandes conquistas do constitucionalismo liberal, do constitucionalismo social, do constitucionalismo democrático. Então, tudo isso é incorporado, mas não há uma análise clara se as estruturas sociais comportam a concretização normativa do texto. Não quer dizer que seja intencional. De certa maneira, o ilusor também é iludido, dizia Regenbach nesse caso. Quer dizer, às vezes se está na plena crença de que realmente aquilo vai funcionar adequadamente. Então, se constroem
textos normativos que, na dimensão de Estado de Direito, de direitos fundamentais e de procedimentos democráticos, são muito pretensiosos, mas a realidade jurídica, a realidade constitucional não permite a concretização normativa desses textos. Evidentemente, não quer dizer que seja algo absoluto a Constituição brasileira. Você tem 11 ministros no Supremo, tem eleição de 4 em 4 anos para presidente. Tudo isso está presente. A estrutura, a organização do Estado está funcionando regularmente. O problema é quando a gente vai tratar da universalização dos direitos fundamentais. Quando vamos tratar das relações entre os poderes, a simetria ou assimetria. Quando vamos tratar do princípio da legalidade dentro da administração pública, quando vamos observar o processo eleitoral e a legalidade, a licitude desse processo, nós vamos observar que a Constituição é deturpada, o texto constitucional é deturpado semântica e pragmaticamente no processo concretizador. Eu falei de uma concretização jurídica desconstitucionalizante. Quer dizer, a concretização jurídica é desconstitucionalizante porque se perdem os contornos do texto normativo constitucional. Nesse sentido, se nós observarmos constitucionalização álibi, basta observar a prática policial brasileira, as penitenciárias brasileiras e o modelo de Estado de Direito previsto constitucionalmente. As normas constitucionais referentes a esses campos de ação, por exemplo, são praticamente as mesmas quanto ao conteúdo básico na Suíça, na Alemanha e no Brasil. O problema é o processo de concretização. E a constitucionalização álibi, ela responde ao público em determinado momento e a sua incapacidade de concretização leva a problemas graves no Estado, que são problemas que estão presentes, implicados na constitucionalização simbólica em geral. São dois problemas. Em primeiro lugar, a corrupção sistêmica. A falta de concretização constitucional nos casos de constitucionalização simbólica está fortemente relacionada com a corrupção sistêmica. A corrupção sistêmica não é aquela corrupção interna de um sistema que pode ser imputada a alguém concretamente e o sistema reagir. Isso é um tipo de corrupção interna no sentido amplo, tem o sentido técnico penal, tudo isso. Essa é outra coisa. Corrupção sistêmica é quando o próprio sistema não pode reagir. Às vezes a corrupção sistêmica ocorre operativamente, só em casos eventuais. É claro, em toda parte do mundo. O problema se torna forte quando a corrupção sistêmica sai do nível operativo das operações para o campo estrutural, para o plano estrutural da estabilização das expectativas. Nesse caso, a constitucionalização simbólica, implicando a corrupção sistêmica, leva ao fato de que a segurança, por exemplo, da impunidade se torna uma garantia. Ou seja, você tem que atuar na ilicitude em certos setores, pode ser mais seguro do que seguir a legalidade. Quem assiste, como eu falo, aquele filme Tropa de Elite, vai observar exatamente isso. Aquele policial que tentasse, naquele contexto, atuar de acordo com o princípio da legalidade, ele correria um grande perigo. Aquele que estivesse mais atuando conforme o modelo da ilicitude, isso é um órgão estatal, ele teria mais segurança e mais tranquilidade na estabilização de suas expectativas. Isso é uma corrupção sistêmica estrutural, porque implica estabilização de expectativas normativas, implica que eu posso contar com a segurança da impunidade. E a corrupção estrutural pode ser setorial. Ocorre, às vezes, como ocorre na Itália, em alguns campos, mas ela pode ter tendências à generalização. O grande problema não é que ela seja generalizada, mas há um potencial de generalização da corrupção sistêmica em casos de países da América Latina. Num grau maior ou menor, em diversos campos de atuação do Estado e da cidadania, há práticas que são descaracterizadoras do modelo de constitucionalismo referente a Estado de Direito, procedimentos democráticos e direitos fundamentais, em face da injunção de outros códigos binários, como outras diferenças que são relevantes primariamente em outros campos. Poder, não poder, sobre lícito e ilícito.
ter, não ter sobre o lícito e ilícito, amigo e inimigo sobre o lícito e ilícito. Isso vai bloqueando, vai deturpando a reprodução consistente do direito. Isso impede legalidade e constitucionalidade, porque no próprio campo do direito vem uma diferença externa, que é secundária para o direito, e passa a ser primária. Isso é que é corrupção sistêmica, quando uma diferença de uma esfera social, ela passa a dominar uma outra esfera social, um outro campo de ação e de comunicações. Então, se essa corrupção sistêmica ela se amplia, isso prejudica, evidentemente, isso está relacionado, evidentemente, com a incapacidade, no caso do direito, de uma concretização constitucional do Estado de Direito. Vinculado à corrupção sistêmica, nós temos um outro aspecto, que a corrupção sistêmica está ligada a relações de exclusão. Se nós considerarmos que a inclusão implica o acesso e a dependência de pessoas a um sistema social, nós podemos dizer que você está incluído quando depende, por exemplo, eu não estou um índio isolado lá na selva, sem contato com a civilização. Estou aqui. Eu dependo da alfabetização e eu tenho acesso à alfabetização. Eu dependo do mecanismo monetário e tenho acesso, tenho conta bancária. Eu dependo da saúde e da higiene, até para ter um emprego, e tenho acesso à saúde. Isso é inclusão, é a relação de dependência e acesso. A exclusão não é o isolamento, é a falta de um dos dois lados. Eu amplio o conceito de exclusão para incluir dois tipos de exclusão. A exclusão por baixo e a exclusão por cima. O subincluído, ele tem os deveres, ele tem a dependência, no caso dos sistemas sociais em geral, mas ele não tem os acessos. O sobreincluído, quer dizer, isso é a massa dos subincluídos. Os sobreincluídos são excluídos por cima. Eles têm acesso aos benefícios dos sistemas sociais, mas não sofrem as restrições desses sistemas sociais. É claro que não há o puramente sobreincluído e o puramente sobreincluído, mas há muitas relações de sobreinclusão e subinclusão que prejudicam a reprodução dos sistemas sociais. Os sistemas sociais são incapazes de imputar suas restrições a determinados setores e de abrir os seus benefícios para outros setores sociais. No campo do direito, isso vai significar a relação de sobre-cidadania e subcidadania. Conforme a tese de doutorado na Alemanha, eu desenvolvi que essa relação de sobre-cidadania e subcidadania faz implodir a Constituição como ordem básica da comunicação jurídico-política. O sobre-cidadão se apresenta para o sistema como aquele que tem direitos e tem prerrogativas. Porém, ele tem certa garantia diante dos subcidadãos e diante da própria estrutura estatal de que não contará com as restrições dos deveres e responsabilidades estatais. O subcidadão, ele não tem os acessos, mas o sistema funciona rigidamente em relação a ele. É claro também que não é o subcidadão absoluto, não é o subcidadão absoluto, mas há relações de sobre-cidadania e subcidadania que se ampliam muito, e isso tem caráter inclusivo para a estrutura constitucional. Aqui é importante observar também que não se trata de riqueza, pobreza, não tem um modelo clássico de luta de classe. Não é simplesmente assim. Pode haver sobre-inclusão e subinclusão, por exemplo, quando um policial na periferia do Recife, ele, sob cidadão, nesse momento, diante de um mendigo, que ele acumula todo dia o resto dos mendigos ali, por pressão que faz, e toma uma grande parte do dinheiro do mendigo. Quando eu vejo isso no jornal, ele é subincluído em outras relações, talvez, esse policial, mas naquele momento ele é um sobreincluído e a estrutura estatal é montada de tal maneira que ele conta com a impunidade. Isso é relação de sobreinclusão e subinclusão, porque isso implica uma estabilização de expectativas. Então, feitas essas observações sobre a questão da constitucionalização simbólica, implicando corrupção sistêmica e relações de sobre-cidadania e subcidadania, ou seja, formas de exclusão por cima e por baixo, pela incapacidade de imputação por parte do sistema jurídico, imputação aqui como categoria não jurídica, mas categoria social em geral,
Nós passamos agora para o último item, o item 4, que é o reformismo constitucional, reforma do Estado. A Constituição, no constitucionalismo, é o horizonte do agir e vivenciar jurídico e também político. Se ela é esse horizonte, os atores jurídicos e políticos, em princípio, se orientam nos padrões constitucionais. Então, em primeiro lugar, transformar permanentemente textos constitucionais já é um problema, porque se todo governo modifica permanentemente os textos constitucionais diuturnamente, há alguma dificuldade de compreensão do sentido do modelo constitucional. Então, quando se fala de reforma do Estado como modificação de textos constitucionais, há um engano. Reforma do Estado é uma reforma estrutural. A reforma do Estado implica uma reorientação das expectativas dos agentes públicos e privados. Reorientação das expectativas e, portanto, dos comportamentos. Não se confunde isso com reforma constitucional. Reforma constitucional, em princípio, por si só, não implica reforma do Estado. Reforma constitucional é produção textual, em princípio. Porém, no Brasil, toda vez que se fala em reforma do Estado, se aponta simplesmente para reformismo e emendismo constitucional. No reformismo constitucional que nós temos, há algo de grave. No reformismo constitucional, a reforma constitucional passa a ser o próprio programa dos governos. Então, desde a nova Constituição de 88, todos os governos apresentam um programa que é um programa de ampla reforma constitucional. Isso é um problema, porque se a Constituição é o horizonte do agir, se atribui agora a culpa à nova forma da constitucionalização, a culpa ao texto constitucional e passa-se com esse álibi de que está resolvendo o problema com um novo texto. Esse novo texto vai ser elaborado, o próximo governo se pretende modificar de novo com o novo texto. E aí surgem transformações que muitas vezes mostram o caráter simbólico, quando vem uma reforma agora recente do judiciário que dentro se diz a celeridade dos processos é um direito do cidadão. Não precisava disso, esse texto não acrescenta nada ao sistema jurídico brasileiro, já tem lei para tratar disso. Isso é um simbolismo, é uma resposta que o caráter latente de mostrar um Estado preocupado com esses problemas é muito mais relevante do que qualquer força normativa. Portanto, esse reformismo constitucional, ele, de certa maneira, leva a um tipo de reconstitucionalização simbólica. A reforma constitucional, de certa maneira, atua como álibi para fracassos. Na incapacidade de enfrentar problemas estruturais, com competência, com capacidade governamental, se fala de ingovernabilidade normalmente por força de um texto constitucional. Na verdade, dessa maneira, você atribuindo sempre o defeito ao texto, inverte-se o problema da constitucionalização simbólica. Nós temos uma reconstitucionalização simbólica permanente. São emendas as mais diversas, anualmente várias emendas, muitas vezes casuísticas, e a funcionalidade constitucional fica prejudicada. Portanto, de certa maneira, podemos concluir nesta parte que o reformismo constitucional é um novo episódio de reconstitucionalização simbólica permanente. Eu brinco aqui com aquele conceito de revolução permanente de Trotsky. Eu falo reconstitucionalização simbólica permanente. Mas eu diria ainda mais. Para o caso brasileiro, a reforma do Estado se relaciona muito pouco com emendas à Constituição, com reforma do texto constitucional. A questão fundamental é a concretização constitucional. As condições para que a Constituição tenha um mínimo de concretização normativa. Eu diria, se nós tivéssemos uma ampla concretização normativa, nós teríamos, se pudermos ainda usar essa palavra, não só a reforma, haveria um tipo de revolução, uma transformação profunda da realidade social brasileira. Porque se a gente tivesse uma ampla concretização normativa, eu inverto aqui a linguagem keynesiana, que fala que a revolução é uma nova Constituição, digo, não,
no caso brasileiro, o problema de concretização constitucional, se ela fosse ampla, implicaria uma transformação radical das relações sociais e da estrutura social subjacente. Diante dessa exposição, eu gostaria de concluir com as seguintes observações. A primeira conclusão: a reforma do Estado no Brasil depende mais da concretização e realização constitucional do que de emendas à Constituição. Esse é o primeiro ponto. Os dois problemas que estão implicados na constitucionalização simbólica, que é a corrupção sistêmica e a questão da inclusão, eles só poderão ser solucionados em um modelo de concretização desta ou de outra Constituição. Não estou nem falando que não possa ter necessariamente. Estou apenas dizendo que o fundamental é criar uma cultura, um hábitos, para usar uma palavra de Bourdieu, um hábitos constitucional. Hábitos constitucional significa você ter pessoas que atuam naquele campo se reconhecendo simbolicamente, no sentido de Bourdieu, que não é o sentido que eu estou usando, mas se reconhecendo reciprocamente porque atua consistentemente naquele campo. Então, esse hábito constitucional vai implicar, em primeiro lugar, a concretização, combate à corrupção sistêmica mediante a concretização e realização do Estado de Direito. Fortificar o Estado de Direito significa que a alternativa no Brasil não é aquela brincadeira de direito alternativo, um sociologismo inocente. A alternativa, a cultura dominante da ilegalidade é a legalidade constitucional no Brasil. Quer dizer, para transformar essa realidade de exclusão e de corrupção sistêmica, é fundamental, portanto, como alternativa, superar a cultura dominante da ilegalidade em nome de uma cultura dominante, de uma nova cultura do hábitos da legalidade constitucional. Isso também com a questão da inclusão, quer dizer, a inclusão mediante a concretização e realização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão relacionados com a inclusão. Quer dizer, se eles não são amplamente concretizados, nós vamos continuar tendo amplos problemas de exclusão. Então, o problema é como nós temos condições de concretizar direitos fundamentais e não a simples afirmativa de transformação de novas emendas para possibilitar isso. E a segunda conclusão é que o reformismo constitucional, ou seja, reformas constitucionais como programa de governo, é indício de reconstitucionalização simbólica e tende a impedir a reforma do Estado. Ou seja, o excesso de emendismo, o excesso de reformismo, essa compulsão reformista, ela pode servir para a afirmação simbólica de valores, a afirmação político-simbólica de identidade com certos princípios e com certos conteúdos normativos. Porém, em termos práticos, tem pouco significado para a transformação do Estado brasileiro no sentido da superação da corrupção sistêmica e da exclusão crônica de amplas parcelas da população. E isso significa também que o excesso de preocupação, a compulsão reformista, o textualismo, a crença que a transformação de textos leva à transformação da realidade jurídico-constitucional é ilusória e, de certa maneira, prejudica a própria transformação da sociedade. Portanto, essas seriam as palavras que eu teria a dizer aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês, a atenção, e estou aberto para um debate sobre a minha exposição. Muito obrigado.